Rivalidade entre irmãos reais. Henrique VIII, Ricardo III e outros monarcas cujo destino foi determinado por seus irmãos. Ao longo da história, o papel do segundo ou terceiro irmão real nem sempre foi fácil. Aqui vamos explorar 10 dos relacionamentos mais famosos e disfuncionais entre irmãos reais. Nos velhos tempos de alta mortalidade infantil, qualquer família real precisava de um herdeiro e de vários reservas. Jaime V e sua filha Maria, rainha da Escócia, são apenas 2 dos muitos monarcas britânicos com irmãos mais velhos que morreram na infância. Guilherme, o Conquistador, deixou a Inglaterra para seu segundo filho, outro Guilherme, enquanto o filho mais velho, Roberto, herdou a Normandia. Desde então, a história destas ilhas tem sido repleta de segundos, ou terceiros, ou quartos, irmãos reais famosos, ou mais especificamente filhos reais, já que o gênero continuou a prevalecer sobre a idade até o século XXI, que para o bem ou para o mal, contribuíram muito para moldar a monarquia que conhecemos hoje. Aqui estão 10 dos mais famosos. Ricardo I. Não foi Ricardo Coração de Leão, mas seu irmão mais velho, Henrique, quem foi coroado como o jovem rei da Inglaterra. Algo incomum, já que isso aconteceu ainda durante a vida do pai deles. No entanto, Henrique morreu antes do pai, e talvez o fato de Ricardo não ter sido preparado para o cargo explique por que o cruzado demonstrou tão pouco entusiasmo em governar a Inglaterra de fato, passando apenas alguns meses no país durante seus 10 anos de reinado. O próprio Ricardo foi sucedido por seu irmão mais novo, João. Justa ou injustamente, o rei João entrou para a história popular como um monarca desastroso cujo reinado foi marcado pela perda das joias da coroa no rio Wash. Mas ele, inadvertidamente, ajudou a criar a Magna Carta de seu reino. João de Gaunt. Em contraste com João I, João de Gaunt, duque de Lancaster, quarto filho do prolífico Eduardo III, tradicionalmente recebeu um bom grau de respeito por sua atuação firme na condução do país durante a menoridade de seu sobrinho, Ricardo II. Suas rigorosas políticas fiscais, no entanto, fizeram dele um alvo particular da revolta dos camponeses, e quase imediatamente após a morte de João, Ricardo II foi deposto pelo filho exilado de João, o Bolingbroke das peças de Shakespeare, que assumiu o trono como Henrique IV. Essas divisões familiares acabariam, meio século depois, levando às Guerras das Rosas. Ricardo III. A vítima mais conhecida dessas guerras foi, é claro, Ricardo III, cuja morte em Bosworth marcou o início da dinastia Tudor. Ricardo era apenas o quarto filho da família de York, mas quando tomou o trono, o primeiro, o segundo e o terceiro filhos já estavam mortos. Edmund foi morto pelos Lancastrianos e George, duque de Clarence, após conspirar contra Eduardo, foi afogado no famoso barril de vinho de Malvasia. Os fundamentos sobre os quais Ricardo assumiu o trono em 1483, principalmente a suposta invalidade do casamento de Eduardo com Elizabeth Woodville, ainda são debatidos hoje. Assim como, é claro, o destino dos filhos de Eduardo IV, os príncipes da Torre, e o papel de Ricardo em seu possível assassinato. De qualquer forma, Ricardo, o mais leal defensor de seu irmão Eduardo em vida, oferece o prisma mais dramático para examinar tanto o vínculo fraterno entre membros da realeza, quanto a questão da rivalidade entre irmãos. Henrique VIII. Não era Henrique, mas seu irmão mais velho, Arthur, príncipe de Gales, quem se esperava que liderasse a dinastia Tudor no século XVI. No entanto, Arthur morreu em 1502. E se alguém chegou a esquecer isso nos gloriosos primeiros anos do reinado de Henrique VIII, teve muitos motivos para se lembrar 2 décadas depois, quando o casamento de Henrique com Catarina de Aragão foi longamente debatido e, por fim, declarado inválido, com base no fato de que ela havia sido viúva de seu irmão Arthur. De fato, há especulações de que a condição de Henrique como mero segundo filho, criado com a mãe e as irmãs, enquanto Arthur era enviado para Ludlow, tenha influenciado suas atitudes posteriores e sua infame trajetória conjugal. Elizabeth I. Elizabeth era a segunda filha legítima sobrevivente de Henrique VIII. Sua irmã, a chamada Maria Sangrenta, era a primogênita.
mas ambas aceitaram que o primeiro lugar na sucessão cabia ao irmão mais novo, Eduardo VI. Após a morte prematura de Eduardo, em 1553, no entanto, as divergências entre as irmãs levaram Elizabeth a ser presa na Torre de Londres, correndo risco de vida. É claro que não se tratava de uma simples rivalidade entre irmãs, já que as diferenças religiosas geraram uma disputa real sobre quem teria mais direito ao trono, a católica Maria ou a protestante Elizabeth. Ainda assim, quem procura um modelo de família feliz dificilmente escolheria os Tudor. Carlos I. Quando o filho mais velho de Jaime VI e o príncipe Henrique, morreu em 1612, provavelmente de febre tifoide, ondas de choque se espalharam pelo país. Aos 18 anos, o vibrante Henrique já era a grande esperança da dinastia Stuart. Seu irmão Carlos, em contraste, era um menino doente de 11 anos, considerado pouco provável de sobreviver. Talvez essas inseguranças precoces tenham tornado o adulto Carlos, como monarca, particularmente suscetível tanto à influência de seu favorito Buckingham, George Villiers, Duque de Buckingham, quanto a de sua esposa católica, Henrietta Maria, além de alimentarem uma visão inflada da monarquia. Isabel da Boêmia. Pode parecer trapaça listar dois irmãos como figuras importantes separadas, mas são os descendentes de Isabel da Boêmia, e não de seu irmão, Carlos I, que ocupam hoje o trono britânico. Quando o filho mais velho sobrevivente de Carlos I, Carlos II, foi sucedido por seu próprio irmão mais novo, Jaime II, a impopularidade e o catolicismo deste levaram à sua deposição em 1688. A chamada Revolução Gloriosa daquele ano trouxe ao trono em seu lugar a filha protestante de Jaime Maria e seu marido Guilherme de Orange, enquanto os descendentes católicos do segundo casamento de Jaime foram reduzidos ao status de pretendentes. Ana. Quando Guilherme e Maria morreram sem deixar filhos, a coroa passou a outra irmã mais nova. Ana, irmã de Maria, subiu ao trono conforme o previsto no ato de sucessão de 1701, que garantiu efetivamente a coroa à dinastia protestante de Hanover, já que estava claro que Ana também dificilmente teria filhos sobreviventes, apesar de ter passado por 18 gestações. Com a morte da rainha Ana, o trono foi oferecido ao eleitor de Hanover, neto de Isabel da Boêmia, que se tornou o rei Jorge I da Grã-Bretanha. Ele e seus descendentes hanoverianos reinariam, no entanto, em termos bem diferentes dos desfrutados por monarcas anteriores. Estava preparado o cenário para uma monarquia moderna e constitucional, uma condição confirmada mais de um século depois, quando o trisneto de Jorge, Guilherme IV, que sucedeu seu irmão mais velho, Jorge IV, cedeu ainda mais poderes reais. Jorge V. Pode-se pensar que na era moderna, a importância dos segundos filhos reais estivesse ultrapassada. Afinal, já não vivíamos os tempos da alta mortalidade infantil. Todavia, o rei Jorge V nasceu como segundo filho do futuro Eduardo VII, pois seu irmão mais velho, Alberto Victor, conhecido como Príncipe Eddie, morreu de pneumonia aos 20 e poucos anos, ainda durante o reinado da avó deles, a Rainha Vitória. Àquela altura, Eddie já havia sido envolvido no escândalo de Cleveland Street, que dizia respeito a um bordel homossexual, além de preocupações mais amplas quanto ao seu caráter e suas capacidades. Ele chegou até mesmo a ser identificado, ainda que de forma nada convincente, como Jack o Estripador. Seu irmão Jorge, em contraste, foi uma figura imponente que, além de assumir o noivado de Eddie com a princesa Mary de Teck em 1917, mudou o nome da família real de Saxe-Coburg-Gotha para Windsor. Jorge VI. A primeira metade do século XX viu dois segundos filhos ascendendo ao trono, ambos importantes para moldar a forma da monarquia atual. Jorge V foi, é claro, sucedido por seu filho mais velho, Eduardo VIII, o futuro Duque de Windsor, mas o reinado de Eduardo durou menos de um ano, e ele nunca chegou a ser coroado. Ao abdicar para se casar com a divorciada Wallis Simpson, seu irmão mais novo foi forçado a assumir o trono. Tímido e relutante,
Já estávamos longe dos dias de sede de poder da monarquia medieval. Jorge VI, ainda assim, conduziu o país pelos tempos sombrios da Segunda Guerra Mundial. Seu exemplo de serviço dedicado se tornaria um modelo de ideal para sua filha, Elizabeth II. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!